Olha só quem tá de volta! Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan e hoje eu vou falar pela primeira vez aqui nesse canal sobre uma série que foi recomendada pelo meu grande amigo Bruno, que é A Maldição da Residência Hill, ou no título original The Haunting of the Hill House. E por que eu vou falar dessa série, já que o foco do meu canal é cinema? Porque enquanto eu assistia eu reparei que ela fazia várias referências a O Iluminado, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e um dos maiores clássicos dos filmes de terror. Então, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre quais paralelos a Maldição da Residência Hill traça com o Iluminado e como ela usa esse clássico do cinema como referência para contar sua história. Enquanto eu pesquisava sobre essa série, eu acabei descobrindo que o seu criador, o Mike Flanagan, era o diretor de dois filmes que eu já havia assistido. Um chamado O Sono da Morte, que eu particularmente acho bem ruinzinho, não funciona tão bem, e o outro, Doutor Sono, que é uma sequência do clássico Iluminado de 1980, que chegou quase 40 anos depois do seu lançamento, em 2019, o que mostra que o autor já tem sim um interesse na franquia e no mundo de O Iluminado, então acho que isso acabou comprovando para mim que ele realmente usou o Iluminado de referência para construir a mansão da Residência Hill. Então, como eu imagino que já deve ter dado para imaginar, eu vou falar sobre aspectos das tramas dessas duas produções, tanto da Maldição da Residência Hill, quanto de O Iluminado. Então, se você não assistiu nenhum dos dois, eu recomendo que você veja antes para que eu não estrague a sua experiência, porque esse vídeo tá recheado de spoilers sobre essas duas produções. Então, se você não viu, dá uma conferida, depois volta aqui para assistir o vídeo e ver se você concorda com as análises que eu vou fazer. Mas então, vamos lá. Para fazer as análises, eu separei alguns tópicos, e o primeiro é estética, porque ambas as produções tratam uma casa mal assombrada. No caso de O Iluminado, o Hotel Overlook, não é bem uma casa, e na Residência Hill, a Residência Hill, que é uma casa gigantesca, e ambos usam os corredores para fazer suas cenas de horror, e um elemento específico, o labirinto, que é um aspecto que está presente inclusive na abertura da Residência Hill, Aparece ali um labirinto que já deixa claro esse paralelo. Mas primeiro eu quero falar sobre como o Iluminado usa o labirinto. Basicamente a ideia geral do Hotel Overlook é de um lugar assombrado, só que narrativamente falando isso nunca é dito explicitamente. E como o Kubrick constrói essa assombração nesse hotel? Como você percebe que tem algo errado? Através da estética do lugar, algumas coisas que não fazem sentido, uma cena, o personagem entra numa sala que tem uma janela com árvores, mas na cena anterior você viu que passava um corredor ali atrás, então isso não faz muito sentido. A geografia do hotel é bagunçada, os corredores apertados com várias curvas que vão e você nunca sabe onde elas realmente vão dar. Fora o próprio labirinto mesmo, que é utilizado no filme ali com o Jack olhando para ele e também na sua gravata logo no começo do filme, que é para passar essa ideia de um lugar que não tem escapatória, que você tá preso dentro. E a Residência Hill tenta se apossar disso para criar cenas ali nos corredores, ir de um lado para o outro, corredores que não vão a lugar nenhum, e o mistério da Porta Vermelha lá, que é um quarto que na realidade nem existe, sim, era um local fruto da imaginação de cada um dos personagens ali criança, o que é muito interessante. Agora, a maneira com que as duas produções utilizam esses corredores e essa geografia bagunçada para causar um horror, começa a gerar uma discrepância onde eu pendo a gostar mais do lado de O Iluminado. Porque eu gosto de dizer que o filme do Iluminado é um filme que te prepara para um susto que nunca chega. Ele é tenso, ele é misterioso, tem várias cenas que surgem e você não entende bem o significado. Eu não sei quando você assiste uma segunda vez que fica mais fácil de entender. Então, tudo é uma surpresa, tudo é muito misterioso. Então, quando o Danny tá ali passando pelos corredores, você não sabe o que vai surgir. Quando acontece alguma coisa, você não sabe o que vai acontecer. E esse é a fonte do terror do Iluminado. Conhecimento, você não sabe o que vai acontecer e isso te causa medo. E isso não acontece na Maldição da Residência Hill. Porque as cenas de assombração na série são mais explícitas, porém elas acontecem mais ou menos assim. Tá batendo os quadros, mas o que isso significa? Nada. Ou então em cenas assim. No começo da série até funciona, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo, então você sempre acha que alguma coisa vai acontecer e isso te dá um pouco de medo. Só que conforme ela vai passando, ela começa a repetir essas cenas e sustos, e nunca acontece nada após o susto. Então, quando começa novamente uma cena de assombração, até quando está nos corredores, porque a
A casa é repleta de estátuas, isso é até bem legal, eles usam isso até pra esconder alguns fantasmas, e você sempre fica olhando com medo, achando que vai acontecer alguma coisa, só que nunca acontece. E mesmo quando acontece da assombração aparecer mesmo e ter um susto, isso não traz consequência nenhuma pra narrativa. Aí você, jovem gafanhoto, pode me dizer: ah, mas no filme do Iluminado não acontece nada, nem cena de susto tem. Exatamente. E é por isso que dá medo. A dúvida do que vai acontecer é o que te deixa tenso e iluminado. Ele sempre sugere que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E ela não acontece. Aí quando chega outra cena, você fala, tá, agora vai acontecer, agora vai acontecer. Você fica tenso, 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 e pum, não acontece. E é ao contrário da Residência Hill, que você sabe o que vai acontecer. Então quando aparece um fantasma, você fala, ah, tá, vai assustar a criança, não vai acontecer nada. Isso não dá medo. Diferentemente da construção de tensão que acontece em O Iluminado, com esse susto que nunca acontece. Fora que você, apesar de não receber um susto, é premiado com a famosa cena ali da máquina de escrever do Jack, quando a gente vê que ele na verdade não estava escrevendo um livro e que ele repetiu a mesma frase, porque naquele momento você sabe que ele perdeu completamente a cabeça e que alguma coisa vai acontecer, e isso te causa medo de antecipação. Você, meu Deus, agora as coisas vão acontecer, ao invés de mostrar e não ter consequência nenhuma, como acontece na Residência Hill. Mas agora a gente vai para o próximo paralelo. A assombração. Como eu disse, são duas histórias sobre casas mal assombradas. Mas qual é o propósito dessas assombrações? Tem coisas parecidas? Não, na verdade não. Na Residência Hill, a gente descobre no final que na real nem todos são assombrações e que são simplesmente espíritos das pessoas que viveram naquela casa e que ficam ali aprisionados. Por isso, muitas das vezes, mesmo quando eles aparecem, não acontece necessariamente alguma coisa. E há as almas que fazem coisas ruins e eles justificam como aquela personagem ruiva, que eu esqueci o nome, que é porque ela na realidade era perturbada desde viva, ela era uma pessoa com insanidade. Então por isso ela acaba manipulando a personagem da Olivia, que é a mãe, mas eu já chego nesse ponto. Em O Iluminado, qual seria a assombração? Qual o propósito da assombração? Violência. Diferentemente da Maldição da Residência Hill, o Hotel Overlook não mostra diretamente os seus fantasmas. O Kubrick é um cara que não gosta muito de explicar as coisas, ele prefere mostrar e deixar que você interprete. Vários filmes dele são assim, 2001, De Olhos Bem Fechados, o próprio Iluminado, Laranja Mecânica, sempre tem elementos que você precisa interpretar e que ele não mostra logo de cara o que significa. E no Iluminado, ele mostra exatamente qual que é o desejo do hotel com essa cena aqui, ó. Banho de sangue. Essa cena aparece abruptamente algumas, eu acho que é 2 vezes durante o filme, e ela reflete o desejo do hotel. E como a gente sabe que isso acontece? Quando ocorre a primeira morte, depois que o hotel já conseguiu perturbar totalmente a cabeça do Jack Nicholson, e aí ele acaba matando um dos personagens do filme. E no momento em que isso acontece é quando começam a aparecer os primeiros fantasmas, que quando você assiste pela primeira vez parece uma bagunça, mas a real é que eles começam a aparecer porque é quando o hotel ganha força, quando finalmente acontece uma cena de violência. Esse desejo que o hotel já vinha demonstrando querer ter desde o princípio. E para conseguir o que o hotel quer, ele manipula a cabeça do Jack Torrance, que é muito parecido com o arco da Carla Gugino, que interpreta a Olivia. E aí, pra mim, é o ponto fraco da Maldição da Residência Hill e o ponto alto de O Iluminado. Porque como não há assombrações de verdade no caso da Maldição da Residência Hill, e sim uma única personagem que perturba a Olivia, o arco todo seria o como ela foi endoidando e como o terror daquela casa abala ela, assim como acontece em O Iluminado. Só que isso não é tão bem feito por causa da atuação dela, que é estranha desde o primeiro momento em que ela entra na casa. E como a série levanta a questão de talvez ela ter problemas mentais, isso tira muito do impacto da influência da casa na loucura dela. Porque ela sempre pareceu ser meio desmiolada, ela sempre faz aquele sorriso com os olhos arregalados, assim, todo estranho. Enquanto em O Iluminado, a transição do Jack Torrance é completamente crescente e sequencial. A gente vê ele já demonstrando alguns problemas no começo, porque a gente sabe que ele teve problemas com alcoolismo e violência. Isso é dito antes dele chegar propriamente no hotel, mas ele parece um personagem normal e gradualmente, conforme o filme vai passando, a gente vai ver essa transformação de expressão nele e conforme ele vai perdendo a cabeça. Inclusive, um detalhe muito bom disso é como o cabelo dele vai ficando bagunçado ao longo das cenas. Detalhe minucioso que o Kubrick colocou para demonstrar o quanto ele tá ficando maluco. Fora a atuação brilhante do Jack Nicholson. E essa sensação de que ele tá perdendo a cabeça é ainda mais reforçada quando a gente tem a cena dele bebendo, onde o hotel
oferece uma bebida para ele e ele aceita. E a gente sabendo que ele já teve problemas com álcool, ele tá um tempo sem beber, tentando lidar com esse vício, no momento em que o hotel oferece a bebida ao Jack e ele aceita, é como se ele topasse entrar e falar, tá, tudo bem, eu vendo a minha alma para esse hotel, agora eu faço parte daqui. E é quando as coisas começam de fato a acontecer, e quando ele começa a ver os fantasmas e delirar e querer matar a família dele. Porque o hotel consegue manipular ele dessa forma, só que a verdadeira assombração que perturba o Jack não é o hotel, é ele mesmo. Ele é sua própria assombração. No momento em que ele aceita a bebida, ele aceita os seus próprios demônios, os problemas que ele mesmo tinha. O hotel simplesmente aflora isso, põe pra fora, libera, perturba. E isso não acontece na Residência Hill, ela parece já ser sempre perturbada desde o começo, então não há uma grande transformação dela, fora um episódio inteiro de cenas que a gente já viu, só que dessa vez na perspectiva dela, porque durante a série toda a gente vê momentos estranhos dela na perspectiva de outros personagens, depois a gente tem um episódio só vendo as mesmas cenas, só que na perspectiva maluca dela, e isso não é interessante, não revela nada sobre a personagem. O que, no meu ponto de vista, é um aspecto muito fraco narrativamente falando, enquanto isso é extremamente significativo no Iluminado, a maneira com que a assombração perturba o Jack, é porque ele é a sua própria assombração, a vida dele é. O hotel simplesmente vai provocando ele com os seus maiores defeitos, o que não acontece na Residência Hill. Mas esse é só um aspecto da série, ela tem muitos outros méritos, eu sei que parece que eu sou o maior hater do mundo dela, mas ela faz outras coisas muito legais, a maneira com que ela transita de um arco em outro entre as crianças e os adultos, os match cuts que ela faz são realmente muito interessantes, mas narrativamente falando, se comparado ao Iluminado, que claramente foi material fonte para essa série, a gente vê que ela acaba sendo infelizmente bem inferior, mas comenta aí você que assistiu as duas, se você prefere um, se você concorda comigo, discorda, eu vou adorar ler os comentários. Não garanto que eu vou continuar fazendo vídeos com tanta frequência, mas sempre que der eu vou tentar dar uma passada por aqui, então até a próxima!